Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 229, o primeiro de 2021. Feliz ano novo pra todo mundo. A gente já se viu, né? Já conversou um pouco na nossa live pós-jogo, depois daquela goleada que tivemos essa semana. Mas estão aqui o Fábio, a Ana e o grande Gibson. Isso é que eu ia falar, quem deu Feliz Ano Novo foi o Timão pra nós, né, mano? Chegou chegando no ano, né? Foi quase um presente de Natal isso aí, né? Natal atrasado, hein? Tudo bem, o Corinthians está acostumado a atrasar as parcelas de tudo, né? Então, tudo bem. O presente de Natal foi um pouquinho atrasado. Bom, antes de começar a falar do Corinthians, que é o que importa aqui nesse podcast, a gente precisa falar do fato maior que aconteceu hoje aqui em São Paulo com a vacinação da primeira pessoa contra a Covid-19, né? A gente começou a fazer esse podcast em casa, pelo vídeo chamada, depois que começou essa pandemia, né? A gente fazia presencialmente e agora temos a esperança de voltar em um futuro, em médio prazo, aí, fazer presencialmente, porque começou a vacinação e a primeira pessoa vacinada foi uma corintiana, né? Moradora de Itaquera, Mônica Calazans. Essa vacinação já começou com o pé direito, bicho. Começou do jeito certo, mas fica aqui o registro e a gente espera poder em breve fazer novamente o podcast presencial, né? Aí, cara, dá uma atenuada aqui, pelo amor de Deus, cara, o que tá morrendo de gente com essa porra aí não dá não, bicho, tá louco, cara, tem que parar com isso aí logo, cara. Pô, legal ser uma corintiana aí, ela foi escolhida por outras questões aí, tá em grupo de risco, etc., ser trabalhadora da saúde, e também, assim, ela é do grupo de risco também por ser cardíaca, né, porque ser corintiano você já é cardíaco automaticamente, então você já sofre um tanto a mais, é importante, então, vacinar todos os corintianos primeiro. O que vai aparecer de corintiano se isso acontecer? Enfim, vamos começar a falar do Corinthians, então, que essa semana meteu uma goleada, 5-0 no Fluminense. A Ana lembra quem fez os 5 gols? É difícil, hein? 5 gols numa partida, é difícil lembrar. Jô, Fagner, Matheus Vital, Casares e Luan. Faltou Luan, né? Foi todos aí. A Ana tá até achando que foi mais, tá querendo mais. Foi mais, perdeu. Não é que ela até duvidou. Foi o Luan mesmo? Não, foi o Luan. O Luan marcou ali nos apagados. E curioso, né? A jogada inteira do quinto gol criada por jogadores que entraram. Os 5 jogadores que entraram participaram da jogada que deu o quinto gol do Corinthians pra provar que o mancinismo é mais do que real, né? Foi quem? Foi o Gabriel Camacho e Luan, não foi isso? Não, foi Léo Natel. Foi o Everaldo, Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, Gabriel Pereira, Camacho e o Luan. Isso, Gabriel Pereira, Camacho e Luan. A jogada sai lá da defesa com o Everaldo. Todos os 5 jogadores que entraram durante a partida, mostrando que o mancinismo é real, é uma realidade, é verdadeiro, né? Pra você ter uma ideia, o Camacho, que deu assistência pro gol, foi a primeira. Ele participou de 26 partidas nesse ano, nessa temporada pelo Corinthians, foi a primeira vez que ele participou de um gol. Então... Mas muito por culpa dele, né? Porque aquele gol de Camacho que ele perdeu... No jogo anterior, né? Sem dúvida. A Ana não vai esquecer disso. Eu queria mostrar alguns números, né, do Mancini. Já são 7 jogos que o Corinthians não perde, né? Os últimos 4 com vitórias, e vitórias excepcionais, né? Vitórias que o Corinthians jogou melhor que o adversário e mereceu ganhar. Em algumas partidas mereceu até ganhar demais do que foi, né? Então, desde a partida contra o time da Vila Sônia, lá, 1-0 do Coringão, o Corinthians não perde, né? E o Mancini, no Brasileiro, tem um aproveitamento de 69%. Ele já jogou 13 partidas pelo Brasileiro. Esse aproveitamento colocaria o Corinthians, eventualmente, na primeira posição do campeonato, né? O aproveitamento na Neoquímica Arena é de 61% e fora de casa é de 78%. Não, por acaso, o nosso próximo jogo é fora de casa, né? A gente tá esfregando as mãos aqui para que fora mesmo? É fora? Parece que a gente em casa lá.
Ali, bicho, a gente fica mais feliz que triste, né, eu diria. Então, a controvérsia, né? O Mancini que começa esse ano, que também já foi confirmado pro Duílio, até ele encontrar alguma crise no meio do caminho, mas enfim, confirmado para ficar até o fim do ano. O Mancini, e já que estamos começando, né? O que a gente pode esperar desse Mancini pro resto do ano, Fábio? O Mancini pro resto do ano, eu acho que ele vai manter esse desenvolvimento que ele tem feito com o time, né? Ele tem conseguido construir um time titular, deu uma identidade para esse time que não tinha, né? Era um time sem identidade tática nenhuma, agora tem uma identidade tática, clara. E você vê, como a gente falou sobre o último gol contra o Fluminense, além de outras coisas que estão aparecendo aí, o Vital indo bem, etc. Ele está recuperando os jogadores estão começando a aparecer bem. Quando o time começa a jogar bem, né? Aquilo a gente falou no pós-jogo, né? Quando o time começa a jogar bem, o jogador que está na reserva, ele fica afim de entrar, ele entra com tesão na partida. Quando o time está mal, quando o time está, por exemplo, tomando de 3 do Flamengo, ninguém quer entrar nesse jogo, porque ninguém vai conseguir resolver nada desse jogo, já está resolvido o jogo, né? Então o cara quer entrar num jogo que esteja com tesão. Quando o time está jogando bem, quando você vê que as coisas estão fluindo, o time fica com vontade de jogar. Eu acho que é isso que o Mancini está trazendo para esse Corinthians. A vontade de jogar, o gosto de jogar, né? E isso vem, você sente isso num Fagner que está hoje 1000 vezes melhor do que estava no primeiro semestre, ou com o Coelho. Você vê isso hoje também, até mesmo num Vital, né? Um Vital que era um 0 à esquerda e nas últimas 2 partidas fez gol, né? Jogou bem, etc. Então acho que a gente começa a recuperar jogadores, mostrar uma cara de Corinthians mesmo, e começa a ser um adversário que os times olham no calendário e falam, putz, não queria enfrentar o Corinthians nesse momento, né? Quando era o Coelho, quando era o Thiago Nunes, não sei se o pessoal temia enfrentar o Corinthians. Hoje eles temem. Sem dúvida nenhuma. E Ana, o que você está esperando do genial Mancini para 2021? Eu espero a continuidade do trabalho. Eu acho que o Mancini já provou que encaixou no Corinthians, que fez um bom trabalho, que nem o Fábio já falou, recuperou jogadores, outros jogadores que não estavam tão bem voltaram a jogar bem, mas isso vai depender. O ano vai depender de como o Corinthians vai se portar. Quantos vai vender, se vai perder quantos jogadores, quem vai contratar, porque também não adianta perder 3 ou 4 bons ali e contratar 5 Jonathan Cafu, não vai adiantar. Porque ele faz milagre, mas nem tanto. Mas eu acho que vai. O Mancini já provou que sabe trabalhar. Mas a gente vai precisar ver como a diretoria do Corinthians vai se comportar durante o ano. Isso eu tenho um pouco de receio. A diretoria é nova, quer dizer, o presidente é novo, né? Não dá pra dizer que a diretoria é nova. Inclusive as pessoas que estão ali, né? Ele voltou o Alessandro, voltou o Roberto de Andrade, enfim. A novidade talvez seja a presença do Alex, né? Que surgiu ali, mas está numa posição secundária. Enfim, mas Gibson, ao contrário do ano passado, que o nosso treinador era uma incógnita, e você, desde o início, sempre foi um grande crítico até da contratação do nosso Thiago Nunes, agora a gente começa esse ano de 2021, começa o ano, não começou a temporada de 2021 ainda, mas quando começar a temporada de 2021, a gente sabe que a gente tem um treinador, né? Pelo menos ele tem mostrado, vai ser difícil ele, na semana seguinte, perder a mão e a gente começar a jogar mal no início da temporada de 2021, né? Mas essa acho que talvez seja a grande diferença, né? Quando eu critiquei o Thiago Nunes antes dele chegar, é porque, cara, esse modismo de futebol moderno, isso é uma balela, velho. Isso é o famoso bullshit, né? Tipo, então eu já sabia que ele é um cara que não fez nada a carreira inteira dele, não é essa aqui no Corinthians que ele ia fazer, bicho. Né? E já me deixou puto na época aquela história dele ser contratado e não assumir o time. No final, já fiquei muito puto com isso. Falei, pô, tem 2 meses de campeonato, 1 mês e meio, 2 meses que não vai ser o titular do time, não vai lá treinar o time, que porra é essa? O que daria a gente uma amostra do que ele poderia fazer em 2020. E ele já vai conhecendo o elenco, já tá ali trabalhando. Pô, tudo bem, não ia mudar o cenário do campeonato, mas, pô, já mete a mão na massa, tá sendo pago aí, cacete, né? Aí você vê... Eu acho que ele não estava sendo pago ainda naquele momento, né? Ele começou a receber, mas se ele quisesse falar, ele que não quis assumir no começo do ano. Não, sim, que você falou de pago. Aí, eu acho que ele não estava sendo pago ainda. Não, mas se ele quisesse, ele teria sido pago e teria assumido, né? Sim, sem dúvida. O Corinthians passou a mão na cabeça dele e falou, não, beleza, assumi no começo do ano. Deu férias pra ele. Exatamente. Falou, vai curtir a praia e depois você volta aí. Agora você vê a diferença. O Mancini, que todo mundo criticou
Criticou assim, porque era uma opção ruim, só tinha opção ruim no mercado, né? Não era criticar... Mas o Mancini, cara, bicho, quando ele foi efetivado, o cara pegou o carrinho lá, veio de madrugada dirigindo pra estar segunda-feira aqui, já dando treino pro time, cara, né? E mandou a famosa frase, essa é minha grande chance, eu vou aproveitar, né? E, cara, o cara pegou a grande chance dele e tá aproveitando, cara, né? Veio com vontade e tá fazendo simples. Feijão com arroz, cara, sem querer reinventar o futebol. O time voltou a jogar bola. Olha a recuperação que ele fez com o Gabriel, cara. Né? O Gabriel é outro jogador. Gabriel é um símbolo do mancinismo, é o maior. Atualmente tá lá no pedestal. Sem dúvida. Mesmo os jogadores que a gente sabe que são bons e vinham no momento ruim, no momento inferior, como por exemplo o Fagner, voltaram a jogar uma bolona, né? Então é impressionante, cara. Pô, o cara botou uma ordem no time e botou um tesão de jogar que o Thiago Nunes não conseguiu em 8 meses, 9 meses lá, sei lá. Aí, só para completar a fala do Gabriel, que aliás, ele não marcou gol na última partida, foram 5 gols, ele não marcou nenhum, mas apesar disso foi eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana. Ele era um jogador faltoso, que a cada 3 ou 4 partidas estava fora, porque levava o terceiro amarelo. Passa a ser um jogador que tá pendurado há, sei lá, 5, 6 rodadas aí, não leva esse terceiro amarelo. Começa a jogar muito bem, futebol pra frente, cobrindo, aparecendo no ataque também. Então realmente mudou da água pro vinho o Gabriel, que pra mim é o grande símbolo desse mancinismo que a gente tá falando aqui. Sim, sem dúvida. O Edson Filho perguntando, Ana, vamos de Ramiro amanhã ou repete o mesmo esquema da última partida? Que era com o Cantígio, né? Que era com o Cantígio, né? No lugar do Cantígio. O Ramiro ainda pode entrar na posição do Mosquito, talvez. Mosquito, difícil. Difícil. Depois da atuação do Mosquito ali, vai ser difícil tirar ele do time, né? Acho que vamos de Ramiro. Pela intensidade do jogo, não pela qualidade do jogo. O Ramiro e Cantillo, eu acho que já é mais uma questão de opção tática, né? Como a Ana falou, de repente, vou optar pelo Ramiro por uma questão de intensidade no meio de campo e perco essa bola longa, até porque o Palmeiras é um pouco mais compacto, enfim, é uma opção mais tática aí de ajuste ao adversário. E o Cantillo começou a mostrar isso, né? Nesses últimos jogos, começou a mostrar ser essa opção. Porque anteriormente, quando ele entrava, ele não fazia muita coisa. Então não se apresentava como essa opção de verdade, né? Mais um jogador que se beneficia com o esquema tático. Sim, eu acho que agora a gente começa a ter essa opção. Dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Um jogo, de repente, pode até surgir a opção de vamos tirar o Mosquito e colocar o Ramiro lá na ponta, porque precisa disso. Ou, sei lá, tira o jogo, põe o Ramiro, o Mosquito mais pro meio, mantém a velocidade. Enfim, tudo pode acontecer. Eu acho que o Mancini ele é um cara muito estudioso, ele analisa muito bem os adversários e, pelo menos nesse período agora, ele tá tendo tempo de fazer essa análise, né? Não tá aquela toada jogo. Então ele consegue fazer isso com maestria. Quando ele consegue fazer isso, o Corinthians tem mostrado bons resultados. Por incrível que pareça, a eliminação da Copa do Brasil, apesar de ter sido injusta, eu acho que foi uma fase ali que ajudou o Mancini, porque ele começou a ter tempo. Virou praticamente uma nova pré-temporada, porque ele teve 13 dias agora no começo do ano, né? Que ele não vai ter para a próxima, né? E ao contrário dos outros técnicos, ele tem mostrado serviço quando fica parado, né? Quando tem que ficar parado. Essa observação que eu ia fazer, né? Ele com o tempo para treinar, a equipe mostra evolução, né? Thiago Nunes tinha uma semana e a gente já ficava apreensivo, já falava, meu Deus do céu! Marca um amistoso aí, pelo amor de Deus. Agora, rapidamente, fazendo aquele exercício de mandinar, já que é o primeiro podcast do ano, a gente precisa fazer essa brincadeira aqui, né? Vocês, primeiro, acham que o Corinthians vai se classificar para a Libertadores? Até onde o Corinthians vai no Paulista do ano que vem, de 2021? Desse ano, né? Na verdade, do 2021. E até onde o Corinthians vai no Brasileiro e na Libertadores? Vamos lá, Ana. Então, eu acho que vai classificar para a Libertadores. Paulista, nada menos que a final. Pode até perder a final, mas nada menos que a final. E o que você pergunta? Não, próximo na Libertadores? Se você acha que ele vai classificar na Libertadores, até onde o Corinthians vai na Libertadores? Minha esperança é que vá para o mata-mata. Brasileiro, do ano que vem, luta para ficar entre os 4 primeiros. Eu acho que o Corinthians pesca também aí uma vaguinha nessa Libertadores, consegue caçar uma vaguinha aí.
Diferente do ano passado, que a vaga veio até o Corinthians, dessa vez o Corinthians vai até a vaga, vai conseguir buscar essa vaga, vai caçar essa vaga. Muito bem colocado. No ano passado a gente parecia que não queria se classificar e foi. Tentou fugir, mas não tem jeito. A Libertadores chegou, vem aqui você. E aí o Corinthians acho que também vai bem no Paulista, vai chegar ali entre os 4 primeiros, talvez campeão de novo. Ia coroar esse início do Mancini, esse tipo de performance. Na Libertadores, o Corinthians passa pela fase de grupos e aí vai depender muito... o Duílio falou aí que vão ter umas 4 contratações pontuais. Acho que vai depender um pouco da qualidade dessas 4 contratações, dos acertos dessas 4 contratações e de tudo que o Mancini pode fazer. Não só assim, o Corinthians demonstrou nesses últimos jogos que pode peitar qualquer time. E o futebol da América Latina tá fraco nesse momento, tá fraco. Se ele for longe na Libertadores, vai atrapalhar essa performance no Brasileiro. Acho que sim. E aí, vamos ver. Mas acho que consegue pelo menos novamente ficar aí na zona da Libertadores pro ano que vem. Com tudo isso aí. Copa do Brasil, eu vou deixar o Gibson falar. Primeira coisa, vamos por ordem. Libertadores, eu acho que a gente pega fácil uma vaga pra Libertadores e eu acho que a gente pega uma vaga direta. E ano que vem eu acho que dá pra brigar por tudo. Né? Porque o nível tá muito baixo. Vai depender, é claro. A gente tá agora sentindo essa ascensão do time com o Mancini. O time vem melhorando. A gente tem que saber até onde esse time pode chegar e se consegue manter, né, esse nível jogando. Mas se pelo menos mantiver o nível atual, disputa o Brasileiro ano que vem fácil. Né? É só não perder tempo com torneios estúpidos tipo a Copa do Brasil. Respondendo a pergunta, claro. Seria muito bem conseguir a vaguinha direta para Libertadores, né? Porque a pré-Libertadores a minha aposta é que vai toma direto. tempo de preparação, né? Sim, tempo sim. de preparação importante. Pelo que eu entendi, a pré-Libertadores começa... O Brasileiro termina numa quarta-feira, no fim de semana começa o Paulista e já na outra quarta já tem pré-Libertadores. Quer dizer, uma semana depois do término do Brasileiro, se vier a pré-Libertadores. Eu acho que o Corinthians classifica direto na Libertadores, não vai para nessa pré, acho que vai ser direto. Eu acho que o Corinthians chega pelo menos até as quartas de final da Libertadores, chega na final do Paulista e se o Mancini conseguir que a Libertadores não prejudique, vai bem no Brasileiro. Senão, se ele acabar por problemas de elenco, né, também, enfim, as contratações, a gente sabe que o nosso elenco o Mancini tá melhorando o elenco, tá conseguindo trazer os jogadores, talvez a gente não tinha perdido a confiança ali, mas também o elenco não tá recheado ali. Eu não sei, eu não me imagino, por exemplo, o Jonathan Cafu mostrando um grande potencial aí no ano que vem. Então, se a gente começar a depender demais desses outros jogadores, talvez a gente acabe ficando pelo caminho, o que vai depender de contusão, enfim, de suspensões e tudo mais. Mas eu acho que o Corinthians entra com bastante força no ano que vem. O Murilo Henrique tá falando dos 4 reforços que o Fábio também citou, e entre deles é um volante. Eu também não entendi por que priorizar a contratação de um volante. A ideia, pelo que eles falaram, pelo que eu li, né, é que o Ederson não vai ser aproveitado e outros podem ser emprestados também, né? Então eles querem alguém que tem uma característica diferente do Cantillo, que é um passador, né? Um passador de passes longos, do Ramiro, que é um cara mais de intensidade. Talvez alguém para fazer mais infiltração mesmo, alguém que carregue mais a bola, enfim. Eu não tenho nada contra contratar o volante, não, assim, eu acho que o volante, né, ainda mais, cada vez mais no futebol, ele é o motor da equipe, né? É o que vai roubar a bola e que vai armar o contra-ataque mais rápido. Se anunciarem o Paulinho, pô. Não, tudo bem, velho. Aí a gente perdoa. Se o Mancini pediu, é o genial Mancini, galera. Não vamos questionar, vamos contratar. Bom, mas vamos lá, galera. Amanhã, segunda-feira, tem esse jogo importantíssimo, né? Corinthians contra o time de verde, lá no Chiqueirão. Qual a sua expectativa para a partida, Gibson? Ir pra ganhar o jogo. A expectativa é vitória, cara. É óbvio, clássico, bicho, pra acontecer qualquer coisa. A gente já cansou de ver o Corinthians entrar como favorito e perder, e também entrar como um time desacreditado e vencer. É clássico, só termina quando acaba, mas a minha expectativa amanhã é pra ir ganhar e pra fazer um jogo bonito, cara. Não é ganhar merrequinha, não, é pra ir jogar bonito.
E apesar do time de verde estar na final da competição mais importante aí, no brasileiro tem dado umas trupicadas, né, Ana? É aquilo que nós estávamos falando antes. É difícil você ter elenco para conseguir ir em 3 frentes e manter o desempenho em 3 frentes. Eles estão em 2 finais e o brasileiro acaba ficando um pouquinho de lado. E eles tiveram uns tropeços aí, até alguns jogos que eles ganharam que não mereciam. Eu acredito que o Corinthians vai jogar para ganhar e vai fazer um jogo bom amanhã. Mas espero que ganhe o jogo, nem que seja de 1-0 aí. Eu tinha uma impressão de 1-0, gol de pênalti do Fábio Santos. Mas essa minha impressão já saiu porque o VAR não vai deixar dar pênalti para eles. Então a gente vai ter que fazer 1-0. Uma bola rolando, velho. Uma bola rolando. Mas aí, Fábio, o Corinthians atualmente, né, tá em 9º, porque tava em 8º, né, mas o Santos acabou a partida dele antes. Venceu, o Corinthians tá em 9º, tá com 42 pontos, e o time de verde com 48, quer dizer, estamos apenas 6 pontos de diferença separam a gente do nosso adversário dessa segunda-feira. Essa diferença que já foi bem maior, né, durante o campeonato. O Corinthians conseguiu uma recuperação. Se a diferença é 6 pontos, esse é um jogo de 6 pontos, é só ganhar que a gente chega, é isso? Chegou, já empata. A matemática é essa. E já passa no saldo de gol. O Palmeiras tem dado algumas deslizadas, mas eu acho que contra o Corinthians, principalmente pelo histórico recente de confrontos que tiveram conosco, eles vão voltar a jogar sério. Eu acho que o Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai criar chances e vai conseguir ganhar, mas não vai ser um jogo tão fácil quanto foi, por exemplo, o clássico contra o São Paulo. Mas acho que o Corinthians tem mais vontade de ganhar esse jogo, porque realmente as atenções do rival aí estão divididas com outras coisas. Então eles estão poupando jogadores, pouparam para poder jogar contra o Corinthians. Eu tô confiante numa boa partida do Corinthians. Eu acho que a gente não vai perder essa sequência de bons jogos, e eu também não acho que a gente vai perder essa sequência de vitórias. Mas vai ser um jogo bem, bem difícil. Esse adversário gosta de jogar contra a gente, e a gente também gosta de jogar contra eles. Vai ser um jogo disputadíssimo e interessante de se assistir. Eu acho que a gente passou o ano de 2020, boa parte do ano, assistindo um Corinthians que não dava muita vontade da gente assistir, né? Mesmo ganhando, era aquela vitória que você fala, putz, não jogamos bem, não merecemos ganhar, mas achamos um gol. Era difícil de assistir o Corinthians, e com o Mancini a coisa mudou, né? O Corinthians joga bem, cria chances, enfim, a defesa bem postada, o ataque bem postado. A gente está vendo o Corinthians mudou realmente da água pro vinho, e só não vê cego, né? Que o Corinthians melhorou, e não foi timidamente que o Corinthians melhorou, né? Enfim, mas depois dessa partida da segunda-feira, nós temos uma outra partida da semana, que é na quinta-feira, às 9 da noite. A partida de segunda é às 7 da noite. Contra o Sport, né? Em casa, na Neoquímica Arena. O Sport que atualmente está na 14ª posição, 10 pontos atrás do Corinthians. No primeiro turno, o Sport acabou ganhando da gente, né? Uma partida que a gente ainda era comandado pelo Coelho. Mas aí, se a gente enfim, acha que o Corinthians ganha na segunda, mas vai ser um jogo disputado e aguerrido, a nossa opinião é a mesma para esse jogo de quinta-feira, Ana? A sua opinião também acha que vai ser um jogo difícil ou não? Acho que vai ser um jogo difícil, porque eu acho que o Sport vem fechadinho para tentar nos contra-ataques, como foi, por exemplo, o jogo do Goiás, que você vai ter que furar a barreira ali, que eles vão ficar postados. Mas, vindo embalado com a vitória no Clássico, é capaz da gente conseguir aí transformar num jogo fácil. O que o Corinthians do Mancini tem demonstrado, diferente de outros Corinthians que vieram nesta temporada, é a competência de ganhar esses jogos contra os times que estão lá embaixo, né? O Sport está ali na linha, uma linha acima do rebaixamento ali, né? Então, ele não está bem no campeonato, e é um jogo sim que o Corinthians vai jogando em casa, tem que ganhar, né? Se essa for uma semana de 4 pontos, o aceitável seria empatar contra o Palmeiras e ganhar do Sport. Acho que se ganhar do Palmeiras tem que ser 6 pontos essa semana, para esse Corinthians atual. Óbvio que o Corinthians que a gente viu em outros momentos nessa temporada, a gente ia ficar preocupado com tudo, não ia nem... ia estar sofrendo. Os times de baixo a gente sofria de certeza.
Não, os times com de cima a gente às vezes ganhava cagado, mas os times de baixo era sofrimento. O Corinthians está demonstrando repertório para jogar, bater de frente contra o time que joga para frente e penetrar na defesa dos times que jogam fechado. Então eu acho que o Corinthians vai conseguir fazer isso essa semana e consolidar aí sua colocação nesse campeonato. O jogo, um clássico sempre desgasta, que o jogo vai ser uma correria danada, é um jogo tenso, enfim, clássico é clássico. Mas com o estado atual do esporte, é jogo pra ganhar, cara. Nos últimos 5 jogos, o Sport perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. E o único jogo que ganhou foi contra o Fortaleza, que é um time que tá lá embaixo também, na beira da zona de rebaixamento. Então o Sport não tá ameaçando ninguém. Não é um clube que tá ali atrás, mas tá no momento que tá subindo. Não. É um clube que tá ali atrás e tá no momento ruim pra caramba, né? Ganhou ali do Fortaleza 1-0 magro e o resto ficou ali, cara. Então é jogo pra ganhar, é semana pra 6 pontos, sim. E uma coisa que me preocupa um pouco é porque eu acho que amanhã o jogo vai ser bem pegado e a gente tem muito pendurado. Então a gente vai ter que ver a quantidade de cartões amarelos e ver como que vai montar o time contra o Sport. Bom, Fábio, você quer falar das meninas? Vamos falar um pouco aí das meninas, né? A gente já falou um pouco sobre as renovações que fizeram nessa temporada, fecharam aí o ciclo com o elenco que tinha antes, né? Dentre as renovações dessa semana, as de muita importância foram os Gabi Zanotti, renovou, Andressinha renovou, Gabi Nunes renovou também. Né? Então o Corinthians garantiu aí todos os titulares, exceto a Lelê, foram renovadas aí nesse período. Teve uma outra peça importante que saíram, né? A Mimi, por exemplo, é uma que saiu. A Suelen também, que entrava às vezes bem. Mas no geral o time conseguiu manter a base e também anunciou umas contratações, né? Você ia falar alguma coisa, Guilherme? Não, a Lelê saiu também pelo que eu entendi, né? Ela foi uma opção dela de tentar uma carreira fora do Brasil e tudo mais. Sim. Uma ótima goleira, enfim. Foi atrás do sucesso dela também na Europa, né? Pelo que eu entendi, a maioria das jogadoras que saiu foi nesse... A Lelê era titular e foi buscar uma oportunidade, mas a maioria era porque realmente preferia ter a oportunidade de ser titular em um outro time do que tá ali compondo o elenco do Corinthians, né? E aí anunciou também 3 contratações. A Jennifer, uma jovem aí que veio do Internacional, formada pelo Audax também, que é um formador bom de jogadores de time feminino. A Miriam do Cruzeiro veio também, jogadora que já foi até convocada para a seleção. E veio também uma do Palmeiras, que é a Bianca Gomes. Né? Bianca Gomes. Bianca Gomes veio também do Palmeiras, era um dos destaques do time do Palmeiras. O Corinthians jogou muito contra o Palmeiras nessas retas finais aí desses campeonatos, né, nas 2 semifinais. E a Bianca era uma jogadora de destaque deles. O Corinthians foi lá e trouxe, acho que essa vai disputar uma vaga aí titular. Tanto ela quanto a Miriam vão disputar vagas na titularidade ali do timão. E o Arthur Elias também renovou nessa semana, não teve? Também renovou. E o Duílio na coletiva que ele deu, ele falou que vai investir no feminino, que ele entende que o futebol feminino ele é um produto sustentável, né? Ou seja, não é eu vou tirar dinheiro que eu recebo ali do futebol para aplicar aqui no futebol feminino, futebol masculino para aplicar no futebol feminino. Não, ele tem seus próprios rendimentos, consegue patrocinadores por conta própria e com isso vai gerar uma renda também, né? O Paulo Genial Mancini vai ser genial novamente. A Ana Maria, por favor, tenha competência para ganhar amanhã. Estão falando do jogo contra o nosso time de verde. O Paulo também, o SP, que abre os olhos, não ganhamos o brasileiro. Pô, se o Mancini ganhar, já falei, né? Tatuagem aqui comigo. Vai ter live dessa tatuagem sendo feita. A gente vai transmitir ao vivo. E a gente vai comentar ainda, tá ficando bom. E eu vou convidar o Mancini pra estar presente. Pô, se ele assinar, eu ainda... Não vou falar isso. Eu levo uma camisa pra ele fotografar, vai ser legal, convido o Mancini. Eu vou chamar o Mancini ainda pra participar da tatuagem. Então acho que é isso, galera. Vamos
encerrando este primeiro podcast de 2021, aí na expectativa para esse clássico na segunda-feira. E para não quebrar a tradição, Gibson, vamos lembrar as nossas redes sociais, por favor. Vamos aí, então a gente tá aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, temos também no Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, pedir pro pessoal se inscrever lá no nosso canal do YouTube, procurar o grupo da Irmandade também no Telegram, se inscreve lá, assina o nosso grupo. Amanhã, segunda-feira, tem pós-jogo, né? O jogo é às 17, lá pelas 9 horas no nosso canal do YouTube e no Facebook tem a live pós-jogo da Irmandade Corintiana. Não perca pra gente conversar bastante sobre esse clássico de segunda-feira, certo? Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!